Eu estava de bermuda, chinelo e um pouco de massa nos braços e fui pessimamente atendido. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Júlio Barba, seu vendedor número 1. Nesse canal falamos de vendas, relacionamento e empreendedorismo. No vendedor número 1 também vou te contar as minhas histórias das vendas que eu fiz no ramo do automóvel. As técnicas que eu usei na prática para conquistar meus objetivos. Técnicas essas que você aplicando pode usar para vender qualquer coisa. Você já ouviu o ditado, não julgue o livro pela capa? Claro que sim, com certeza já ouviu. Mas então, por que vendedor? Por que você continua julgando seus clientes pela aparência? Por quê? O tema do vídeo de hoje é as aparências enganam. E hoje eu vou te contar de um episódio onde eu, como cliente, fui julgado pela aparência e o vendedor perdeu uma grande oportunidade de fechar um negócio. Em um sábado, no longínquo ano de 2014, eu estava trabalhando em uma obra como ajudante de pedreiro. Isso mesmo, eu já fui ajudante de pedreiro. Olha, eu sei fazer da fundação ao acabamento de uma casa. Olha que eu tenho história, hein? Eu posso falar disso, hein? Esse é assunto para outra hora. Eu estava trabalhando como ajudante de pedreiro, e sendo que no mesmo dia, à noite, haveria um grande evento onde eu participaria. E eu precisava ir nesse evento e eu precisava comprar um sapato social novo. Sendo que o meu ele já estava bem desgastado. Eu queria ir mais apresentável possível, né? Por volta de umas 5 horas da tarde, eu parei o que estava fazendo, lavei meus braços, lavei minhas pernas da melhor maneira possível, lavei meu rosto, fui de bermuda, fui de chinelo, perto de onde eu estava trabalhando naquele dia, onde havia algumas lojas de sapatos. E eu corri, pois era um centro comercial de bairro, então só tinha 2 lojas de sapatos ali e eu estava com medo que elas já tivessem fechadas. E lá fui eu, de bermuda, chinelo, camiseta, com alguns respingos de massa de obra no corpo. Fui e entrei na primeira loja, uma loja bonita, uma loja nova, uma loja que, se eu não me engano, tinha 1 ano de inauguração dela, uma loja com aparência de moderna. Essa loja tinha vendedores com boa aparência, boa presença, bem vestidos, um ambiente bem limpo e com pessoas ali com aparentemente saudáveis, né? Aquela cara de saudável. Aí fui atendido por um vendedor, dei aquele boa tarde. Na hora, ele já me olhou de cima a baixo e me respondeu com pouca empolgação, meu boa tarde. Meio buchinho. Aí eu perguntei, né, assim, onde é que estão os sapatos sociais? Ele me mostrou a vitrine onde tinha os sapatos sociais. Aí eu perguntei sobre 2 sapatos que eu havia gostado e dentro da faixa de preço que eu poderia pagar. Perguntei se havia o meu número. A resposta do vendedor foi assim, curta e grossa, não tem. Aí ficou aquele silêncio constrangedor. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Aí fui embora. E ele nem falou assim, olha, desse daí não tem, mas tem desse aqui do lado. Ou então, deixa eu ver aqui no estoque se tem alguma coisa. E quando voltasse, trouxesse outras opções. Mas ele não fez nada, simplesmente deixou ir embora. E olha que era um sábado à tarde, numa loja de bairro, no final do mês. E a loja estava às moscas, não tinha ninguém para atender praticamente. Ele poderia ter feito mais, com certeza ele poderia ter feito mais para me atender. Até porque, na minha experiência, vendedores de calçados, normalmente eles não fazem isso, eles fazem completamente ao contrário. Se você entrar na loja, muitas vezes eu já cheguei na loja e já perguntei sobre um sapato, um tênis, um chinelo específico. O vendedor não ter, ele não falar para mim que não tem, ele fala assim, ó, espera um pouquinho que eu vou lá ver no estoque. Ele vem e trazia sapatos semelhantes, do mesmo número, é claro, mas sapatos semelhantes ao que eu procurava. Então, às vezes, até quando tinha, ele ia lá, buscava o sapato que eu queria, mas voltava com 2, 3, 4 opções diferentes de calçado para eu escolher. E muitas das vezes, quando ele voltava com essas opções a mais, eu escolhia as opções que ele trouxe, uma das opções que ele trouxe, não aquela que eu queria primeiramente. Isso sim é um vendedor de verdade, isso sim é o papel do vendedor. E olha uma coisa, em 2014 eu nem sonhava em ser um vendedor. Isso só foi acontecer, na venda de automóveis no caso, só foi acontecer lá em 2017. Então, mas naquele momento ali, eu já sabia, já tinha consciência do que aquilo ali foi um mau atendimento. Foi um atendimento péssimo, horrível. Aí tá bom, aconteceu que eu não comprei ali, atravessei a rua, mais um pouquinho pra frente, entrei numa loja de sapatos antiga no bairro, antiga, mas
bem limpinha, bem ajustada, direitinha, com ótimas opções de calçados, bem variados ali, sapatos sociais. Olha, e voltando, eu não fui direto nessa loja primeiro porque era mais nova, não, eu fui, porque na distância de onde eu estava, ela era a primeira loja e depois essa loja mais antiga era a segunda, porque eu não fui nela porque ela era mais nova não, foi porque estava no meio do caminho, eu tinha que ir nela de qualquer forma. Mas voltando aqui, eu entrei na loja antiga, e entrando nessa loja eu fui muito bem recebido, mas muito bem recebido mesmo, deu uma boa tarde. O senhor que me atendeu, que aparentemente parecia ser o dono da loja, não sei, mas um senhor bem tranquilo, bem relaxado, deu uma boa tarde, ele me deu uma boa tarde de novo, deu uma boa tarde, tudo bem, assim, bem feliz, parece bem feliz com a minha presença ali. Perguntei sobre os sapatos sociais, aí ele me levou até a vitrine dos sapatos sociais, perguntei sobre 2 que tinham ali, se também tinham o meu número. Aí ele falou assim, deixa eu ver aqui se tem. Foi lá no estoque, voltou com os 2 que eu pedi, mais 4 pares. Ou seja, ele trouxe 6 pares de sapato para eu dar uma olhada, como opções. E como eu disse, eu estava de chinelo. E o vendedor ainda, aquele senhor, me emprestou uma meia para eu colocar uma meia social fininha para eu provar os sapatos. No final, eu acabei escolhendo um par de sapatos, daquelas opções que ele trouxe, e acabei não levando. Olha como são as coisas, acabei não levando aquele que eu tinha escolhido primeiramente. Então eu levei aquele que ele trouxe para mim como opção. Fui até o caixa, fui muito bem atendido, paguei direitinho e saí bem confortável, satisfeito com aquele atendimento, com um sentimento de um atendimento digno. Olha, eu já tive também outras experiências na compra de alguma coisa, no atendimento, eu sendo cliente, sendo atendido por outros vendedores, de maneiras semelhantes, maneiras diferentes, mas não vou falar sobre esse assunto. Mas vamos falar desse fato que foi real, aconteceu realmente comigo, isso é verdade na minha vida. Vamos falar sobre esses 2 quadros, o que nós podemos aprender com eles. No primeiro, podemos extrair como aprendizado tudo aquilo que não devemos fazer quando atendermos a uma pessoa, a um cliente. Ele não me atendeu com energia, parecia que estava morto, parecia que nem queria estar ali. Não me fez nenhuma pergunta. E por que eu falo de pergunta como algo tão importante? Você tem que se lembrar que perguntando você vai saber das intenções e as necessidades do seu cliente. Você tem que lembrar sempre também que os clientes, eles compram pelos motivos deles e não pelos seus. Então é sempre bom perguntar para saber o que ele quer, para você poder usar aquele argumento a seu favor para você oferecer o melhor serviço ou produto que vai atender a necessidade do cliente naquele momento. Terceiro, não me ofereceu nenhuma outra opção. E eu acredito realmente por ter olhado a minha aparência naquele momento, ele me julgou e acreditou que eu não tinha potencial para comprar alguma coisa naquela loja ali. E olha que eu ia gastar, assim, um sapato social não é baratinho. E naquela época lá, eu tinha muito menos dinheiro que eu tenho hoje. Então, era um custo alto que eu estava pagando ali para adquirir um produto. Mas aí, já no cenário 2, nós podemos extrair muita coisa boa. Esse é o exemplo do que nós temos que fazer para ter um atendimento de excelência. Primeiro, ele me atendeu com energia. Ele respondeu o boa tarde que eu dei a ele devolveu esse boa tarde com muito mais energia e entusiasmo do que eu passei para ele. Ou seja, ele elevou a minha energia também a trabalhar ali na mesma sintonia que ele. E no caso, como venda é emoção, ele fez subir naturalmente a minha emoção. Segundo, ele perguntou o que eu queria, o que eu estava precisando, mesmo antes de eu informar ele. Terceiro, resolveu primeiro um problema, porque eu não tinha meia para usar. Não tinha meia para testar o sapato naquele momento. E ele foi, prontamente providenciou uma. Quarto, trouxe outras opções. Ele expandiu o leque. Ele me trouxe opções e me fez vislumbrar várias outras possibilidades. E no final eu acabei comprando aquilo que ele me ofereceu. Ele foi realmente um consultor de venda naquele momento. Ele trouxe uma opção diferente daquilo que eu tinha escolhido primeiramente. E olha que realmente eu não sei se ele estudou sobre técnicas de venda, se ele usou algum tipo de técnica de venda comigo conscientemente. Eu só sei que eu tive realmente um atendimento de qualidade, um atendimento padrão. Eu não fui julgado pela aparência, eu não fui julgado pela maneira que eu estava vestindo, pela minha linguagem. Eu fui tratado como uma pessoa normal, como um cliente que poderia adquirir ali o produto naquela loja. E olha, eu não sei se o vendedor ele usou alguma técnica de venda
ou se ele usou a sua experiência, mas eu sei de uma coisa, que ele deu uma aula de como ter um atendimento de excelência e exemplar. Então tudo que nós aprendemos aqui é não julgue pela aparência. Ao longo desse canal eu vou também contar sobre alguns episódios de alguns atendimentos que eu tive, que eu atendi alguns clientes na venda de carro, na venda de seminovo, e por não julgar a aparência, eu acabei vendendo os veículos, porque muitas vezes o cliente ele não vem fantasiado ou vem com rótulo, vou comprar. Não, tem que ser tratado, cada pessoa, cada família, com aparência mais humilde ou aparência um pouco mais abastada. Tem que ser tratado com respeito igual. Aconteceram muitas vezes de eu atender clientes com aparência humilde e eles fecharem negócio. Já aconteceu de eu atender clientes bem vestidos, bem trajados, com linguagem apurada, linguagem aprimorada, que as pessoas pareciam ser um pouco mais cultas e não tinha condições nenhuma de adquirir um veículo. Então, o que nós aprendemos hoje é não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência. Trate seu cliente com o respeito que você gostaria de ser tratado. E chegamos ao término do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Também ative o sininho para receber notificações. E lembre-se, a sorte ajuda quem se prepara.